Olá, pessoal! Hoje, nosso encontro é sobre estudar números e operações do campo aditivo, utilizando o material dourado e o quadro valor de lugar. Nós vimos, na aula 2 do sistema de numeração decimal, como o material de contagem, que envolve tampinhas, pedrinhas, palitos, etc., como esse material ajuda a criança a relacionar as quantidades de 0 a 9 aos respectivos símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 9, certo? Vimos também que para achar o sucessor de um número natural, basta acrescentar mais uma unidade a esse número. E para achar o antecessor, basta retirar uma unidade desse número. Nós não usamos essa nomenclatura, mas vimos, por exemplo, que o sucessor de 3 é o 4 e que o antecessor de 4 é o 3. Hoje, nós vamos explorar um outro material concreto, muito conhecido e representado em vários livros didáticos, o material dourado. O material dourado é um material industrializado. Também existe em EVA, emborrachado, de forma colorida. E assim como os amarradinhos de palitos, o material dourado representa a primeira classe do sistema de numeração decimal. Podemos ver de forma esquematizada essa representação. Então, você tem aqui o cubão, que vale 1 milhar, ou seja, 1000 unidades, uma placa, que vale a centena, 100 unidades, uma barrinha, que representa a dezena, com 10 unidades, e um cubinho, que é a unidade simples, certo? Você pode perceber que no cubão, que é o milhar, cabem 10 placas de 100. E na plaquinha de 100, na placa de 100, cabe 10 barrinhas de 10. E na barrinha de 10, cabem 10 unidades de um cubinho, certo? Procure saber por que o material dourado tem esse nome. Procure pela médica educadora italiana Maria Montessori. Ela morreu 1 ano depois que eu nasci. Agora vocês já sabem a minha idade. O material dourado e o QVL podem ajudar a entender por que a criança erra a adição e subtração. Pesquisas têm discutido alguns problemas que os alunos dos anos iniciais encontram, tanto para armar quanto para resolver as operações de adição e subtração. Eu trago aqui 2 contas armadas com erros feitos por criança. Observe essas 2 contas armadas, 926 mais 509 e 604 menos 342. Na adição, observe que essa criança, ela coloca, sabe mais ou menos armar a conta, porque ela coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Mas quando ela vai fazer o cálculo, ela desloca o 5 para a direita e coloca, ela faz 6 mais 9 igual a 15, coloca o 1 na centena, em cima dos 9, como não percebe que 15, o 10, seria 10 mais 5, daria uma dezena em cima do 2. Será que se ela estivesse usando o quadro valor de lugar, ela teria mais facilidade para entender o vai uma dezena? Será que se ela tivesse trabalhado com materiais concretos, será que ela trabalhou com materiais concretos para entender o que significa esse vai um? E na subtração? Na subtração ela faz 4 menos 2, 4 menos 0 e 6 menos 3. Ela percebe que só pode tirar do maior. Então, como 0 é menor do que 4, ela faz 4 menos 0. Essa criança parece não entender a decomposição dos números. Parece não entender que o 604 é 600 mais 4 e que o 600 é 500 mais 100.
e que esses 100 unidades corresponde a 10 dezenas. Nós vamos ver como o agrupamento, o que nós já fizemos como amarradinho de palitos, e o desagrupamento, que era desmanchar o amarradinho, pode ajudar na compreensão da formação do sistema de numeração decimal. Só que nós vamos ver isso agora utilizando o material dourado. Para aprender a trabalhar com material dourado, nós vamos ver isso de forma prática, com alguns exemplos, certo? A primeira atividade, vocês vão ver que cada grupo de 4 alunos vai precisar de material dourado, 2 dados e folhas para registrar os seus cálculos. Cada criança joga 2 dados. Adiciona os números que saírem e representa o resultado com as peças do material dourado. Em seguida, registra a continha no quadro valor de lugar e depois completa o quadro aditivo. O ideal é que faça tudo, mas vocês podem ir fazendo as coisas gradativamente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2. Aí a criança vem e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vem no caderno ou no quadro negro e vem lá. Dezena, unidade, 6 mais 2 igual a 8. Também ela pode fazer a sentença matemática. 6 mais 2 igual a 8. Em seguida, ela vai para o quadro aditivo. Aqui está o quadro aditivo que eu acabei de construir, né? Tem gente que coloca o 0, tem gente que não coloca o 0, depende do nível da turma. Se a turma já tiver entendido bem o significado do 0, pode colocar. Senão, você vai introduzir um pouquinho depois, certo? Aí, a criança pode escolher 6 mais 2, faz aqui a interseção e coloca aqui a resposta. 6 mais 2, 8. Alguma criança pode trabalhar a propriedade comutativa. Então, ela pode fazer 2 mais 6, 8. Então, ela vai ver que tanto faz fazer 6 mais 2, que dá 8, quanto 2 com mais 6, que dá 8. Aos poucos, elas vão percebendo essas peculiaridades, no caso aqui, a propriedade comutativa. Explore essa situação da comutatividade. Não deixe passar as oportunidades. No final, a criança terá feito 3 registros distintos da mesma operação. Tem um autor, Duval, que fala que a criança somente aprende um conceito, uma pessoa, não só a criança, quando ela consegue conectar as diferentes representações desse conceito. Então, por conta do princípio da conservação de quantidade, você deve observar que a criança pode representar um resultado ou a operação de diferentes maneiras. Em termos de quantidade, o valor será sempre 8, independente da forma como o material está disponibilizado na carteira ou na mesa. Entretanto, quando vocês forem fazer a transposição do lúdico para a linguagem matemática formal, a criança deve ir construindo o significado do valor posicional do nosso sistema de numeração.
E a introdução do quadro valor de lugar vai auxiliar muito nesse processo, nessa transição entre o lúdico e a linguagem matemática, entre o material concreto e a linguagem matemática. É importante que o professor ensine que as operações realizadas com material concreto podem e devem ser registradas na linguagem matemática, tanto na horizontal, que é a sentença matemática, quanto na vertical, que é a conta armada. Assim, quando a criança escrever 6 mais 2 igual a 8, esta ação deve refletir uma experiência que ela vivenciou e não uma simples informação transmitida pela professora ou pelo professor. Quando ela faz, quando ela realiza, quando ela coloca, inclusive no quadro aditivo, os resultados das operações, ela vai criando uma cumplicidade com esse material. É um exercício simples, mas de muita riqueza conceitual. Deixe as crianças criarem. Nessa primeira atividade com os 2 dados, as crianças somente conseguem chegar até 12, porque 6 mais 6 dá 12, certo? Se nos dados sair 5 e 5, 6 e 5 ou 6 e 6, você deve deixar que as crianças façam as representações espontâneas. E depois você sugere uma nova regra ou lembra a regra dos amarradinhos dos palitos. E aí vamos combinar assim, cada 10 cubinhos devem ser trocados por uma barra. Vamos ver um exemplo de 6 mais 6 igual a 12. Então, vamos supor que a criança jogou e saíram 2 6. Aí a criança vai ter que representar com os cubinhos, né? Então, 6, eu vou 2, 4, 6, mais 2, 4, 6. Mas lembra quando eu comentei na aula passada, na aula 2, que o amarradinho, que a gente trabalhava com palitos, que quando juntavam 10 palitos vazios, que a gente fazia um amarradinho de 10? Pois é, aqui vai ser a mesma coisa. Toda vez que eu tiver 10, 2, 4, 6, 8, 10, eu vou trocar por uma barrinha. Aqui no caso, uma barrinha amarelinha. Então, eu vou trocar esses 10 aqui, ó, por uma barrinha, ó, vou trocar esses 10 por uma barrinha amarelinha. Então, aqui eu tenho 10 e 2 unidades. Depois disso, eu vou representar no quadro para as crianças entenderem como que eu passo do material concreto, do lúdico, para a linguagem matemática. Aqui eu fiz uma representação dos 6 e 6 cubinhos, mostrei que o 6 mais 4 dá 10, eu troquei por uma barrinha, então ficou 6 mais 6, 12, onde essa barrinha, esse 1 aqui é uma dezena, que é a barrinha amarelinha. Depois, eu passei aqui para linguagem já numérica, né? 6 mais 6, 12. Esse 1 aqui é uma dezena, por isso que ele fica à esquerda, na coluna da esquerda. Aí, em seguida, eu venho e lanço 12 aqui no quadro aditivo. Vamos ver agora uma segunda atividade. Vamos ampliar o nosso quadro aditivo. O professor repete a atividade anterior, só que agora o aluno deve juntar os valores obtidos a cada jogada. Vamos supor que na primeira jogada, os dadinhos saíram assim, 12. Aí ele vem e registra 12 aqui. 12, ele já sabe que é 10
mais 2. Então, ele representa 10 e 2. Muito bem. Agora, vai fazer uma segunda jogada. Na segunda jogada, vamos supor que caia assim. O 1 e o 2. Então, ele vai ter que representar 2 mais 1, 3. Ele vai representar 3 aqui, nas unidades. E aí, quanto que vai dar no total? No total, vai dar uma dezena e 5 unidades. Como é que vai representar isso? Existem algumas formas de representar. Vou apresentar aqui para vocês algumas delas, certo? Uma forma para eles passarem para a ideia de conta armada é fazer assim. Primeira jogada 12, segunda jogada 3, total juntando tudo, uma amarelinha, uma barrinha que é 10 e mais 5 soltinhos. Vocês observem se colocar a barrinha lá em cima na dezena e o cubinho na unidade, se isso vai facilitar ou vai confundir as crianças. Depende de como isso é conduzido. Então, você pode colocar a princípio, só para eles olharem, e depois você tira, deixa só o D e o U, ok? Essa seria outra forma de você representar o 12 mais 3, 15. E essa daqui já é a forma da conta armada, 12 mais 3, 15. Por fim, você teria que colocar esse valor no quadro aditivo. Só que no quadro aditivo, como vocês podem ver, as minhas parcelas só vão até o 9. Você pode fazer dois jeitos. Perguntar para as crianças se eles ainda não tiverem completado esse quadro, que provavelmente a essa altura, todas as atividades que vocês fizeram foi para completar até os 18, até você conseguir 9 mais 9. Mas você pode aproveitar esse resultado 15 e perguntar, tem outras formas de a gente conseguir 15? Aí vocês pedem para eles completarem com 15 aqui no quadro, localizar onde está o 15 e quais são as possibilidades de a gente conseguir 15. Então, eles podem pensar no 6 mais 9, no 9 mais 6, no 7 mais 8, certo? No 8 mais 7. E aí vocês deixam eles completarem. Não precisa esticar esse quadro, colocar o 10, o 11, o 12, não precisa, tá? O quadro aditivo a gente utiliza bastante para eles memorizarem esses fatos básicos aqui da adição, ok? Você pode ir aprimorando os registros das operações. O professor deve deixar que as crianças escutam o que vão fazer e depois orientar a melhor forma escolhida para representar os registros feitos. As crianças podem trabalhar no coletivo, a turma toda, ou em grupos, e ir registrando no quadro e depois aperfeiçoando seus registros no seu caderno. O professor vai conduzindo gradativamente as crianças para aquilo que ele quer alcançar, para os objetivos que o professor quer alcançar. Bom, nessa atividade, nós vamos trabalhar a adição com reserva. Você pode criar um probleminha, as parcelas são 25 e 16. Você pode criar um probleminha dizendo que, fictício, né, que João tem 25 figurinhas e Paulo tem 16 figurinhas, quantas eles têm juntas. Mas o nosso foco aqui é trabalhar a operação. Então, vamos lá. Vou representar primeiro 25 unidades. 20, que as crianças já sabem que a barrinha amarela corresponde a uma dezena, 25 mais 16. 1, 2,
2, 4, 6. 25 mais 16. Muito bem. Agora eu vou juntar tudo. Então, vou juntar 2, 4, 6, 8, 10 e 11. As crianças já sabem que quando eu tiver 10 unidades, eu tenho que trocar por uma dezena. A gente já combinou isso antes, já fizemos várias atividades com isso. Então, eu vou trocar essas 10 unidades aqui por uma dezena. E essa dezena vai para a coluna das dezenas. Então, quantos que eu tenho agora? Agora eu tenho, somando todas as figurinhas, eu tenho 41 figurinhas, ok? Você pode explorar diferentes materiais concretos. Você pode explorar o ábaco, tampinhas, palitos, qualquer material de contagem. Nós aqui vamos resolver com o material dourado e com a conta armada no quadro valor de lugar. E como a gente poderia representar no quadro esquematicamente para as crianças e os familiares acompanharem o processo de adição? Nesse quadro esquemático, fica visível o agrupamento de 10 unidades e a troca por uma dezena. Assim, o vai um fica identificado como vai uma dezena. Agora vamos fazer uma outra atividade. Vamos exemplificar o processo do algoritmo da subtração.